Então, bom dia, bom dia. Hoje faremos o estudo do capítulo 3 do livro de Tiago. É uma meditação bem interessante e que vem direto na veia, né, dos líderes. Então, vamos já começar com a nossa oração para a gente poder já entrar no nosso assunto. Bom dia, Cristiano. Então, vamos lá, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo dia de hoje, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, estudando a tua palavra, Senhor Jesus. Fala aos nossos corações, ó Pai, em especial no dia de hoje, ó Pai, porque sabemos que uma das coisas mais difíceis é dominar, ó Pai, a nossa língua, dominar aquilo que nós falamos, Senhor Jesus. Então, trabalhe em nós, nesse sentido, ó Pai, que possamos hoje ter um aprendizado que seja significante, Senhor Jesus, em nossas vidas, para que nós possamos, a partir de agora, controlarmos cada vez mais as nossas impulsividades, principalmente ao falar, Senhor Jesus. Fica conosco no estudo de hoje, ó Pai. Fala no mais profundo dos nossos corações, Senhor, para que possa nos causar transformação. Esteja conosco aqui, Pai, e em todo o decorrer do nosso dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, minha gente. Hoje é forte, hoje fala sobre a língua. Né, lá na introdução do livro de Tiago falava, né, que domínio próprio, né, aquele que sabe dominar a tua língua, domina qualquer outra coisa. Então, né, deixa eu só abrir aqui minha Bíblia online. Cadê Tiago? Tiago. O Fê, então, vai falar como naquela introdução que a gente falou, que ainda bem que tem o WhatsApp, né? Que dá para a gente desmanchar o áudio. Como é que é? Fala de novo, desculpa. Quando a gente que é líder, que às vezes os liderados, né? Deixa a gente um pouquinho nervosa. E a gente manda um áudio, mas antes de fechar esse áudio, não era isso que é por falar, deixa eu desmanchar. Né? Então, essa questão de poderar a língua, como é que vai falar? Eu acho que vai tocar muito sobre isso. Ah, isso com certeza, com toda certeza, viu? Eu já joguei para a lixeira muito áudio. Ave Maria. Tem que ser fofa e lady, como eu falei para a Cristiana, tem que ser lady, Cristiana. Eu falo que assim, o líder ele tem que ter essa uma das habilidades que a gente tem que aprender mesmo nessas horas. Uma das habilidades que a gente tem que aprender é o do engolir sapo. Né? A gente tem que aprender, né, a ter uma garganta desse tamanho para você engolir vários sapos. Mas é isso, vamos lá, né? Então aqui vai trazer a reflexão, a primeira reflexão dentro de... Vou falar aqui a primeira parte, que está mais específica no capítulo 1 de Tiago. Eu vou ler aqui na minha versão, capítulo 1, ó, no versículo 1 do capítulo 3 de Tiago. Fala sobre os pecados da língua e o dever de refreá-la, né? Então, o versículo 1 fala assim, ó, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, né? Então, aqui já começa com uma exortação, né? Aquele que for mestre, aquele que for um influenciador, aquele que for líder, né? Ele tem que entender que ele vai receber um juízo diferenciado, tá? A gente vai entender um pouquinho aqui no estudo o porquê, né, desse juízo aí diferenciado, né? Então agora a gente vai para a reflexão aqui do John Maxwell, que fala assim, ó, Tiago nos informa que os líderes e os mestres vão receber um julgamento mais rigoroso do que as outras pessoas, né? Quando estiverem diante de Deus. E por que isso? Por causa da nossa grande capacidade de influenciar. Quando um discípulo comete um erro, ele atinge a si mesmo e possivelmente a sua família. Mas quando um líder ele erra, ele atinge a maioria de seus seguidores, né? Então, aí você está abrangendo todas as pessoas que estão de olhos, né? Que estão com os olhos em nós, né? Então, a lei... Vou só fechar aqui os áudios, só para quando vocês quiserem falar, aí eu abro os áudios, tá? Só para não ter interferência. Ó, a lei de E.F. Hutton
nos lembra que o verdadeiro líder fala e os seus seguidores ouvem. Cadê? Tanto podem ouvir boas novas, como podem ouvir coisas ruins. Isso depende do quanto as palavras do líder sejam dignas ou não de serem ouvidas. Deus promete que aqueles que estão em posição de influência vão responder pela maneira como usam sua capacidade de influenciar. Essa questão, né, da língua, essa questão do que a gente fala, ela marca tanto, é algo tão assim, que até hoje, né, os psicólogos até dizem, né, esses que estudam a mente e tal, a questão de comportamento, né, o quanto é forte isso, porque às vezes tem coisas que até nós mães, né, no momento de raiva, no momento assim de descontrole emocional, às vezes a gente acaba falando coisas para os nossos filhos quando pequenos, que isso vai trazer traumas para eles de quando grandes, né, de quando eles se tornarem adultos, né? Então assim são sequelas que a gente cria, né, na vida de outras pessoas, dependendo da forma com que a gente fala, dependendo do que se é falado, né? Então, antes você desse uma surra naquela pessoa, né? Do que falar o que você de repente acabou de falar, né? Então, de fato, assim, o poder da língua é muito forte, né? As coisas foram criadas, né, no poder das palavras. A gente sabe o quanto aquilo que a gente fala, porque assim, tudo que a gente fala, ele foi produzido antes no nosso coração, né? Foi maquinado antes na nossa mente. Então, muito das verdades, né? Tem pessoas que falam assim, ai, brincadeirinha, né? Mas toda brincadeirinha tem um fundo de verdade. Porque muitas vezes aquilo que a gente fala foi maquinado dias e dias, né? Na nossa mente. Então, isso aqui é muito sério. É muito sério. Peraí. Ó, Deus promete que aqueles que estão em posição de influência vão responder pela maneira como usam sua capacidade de influenciar. Em um certo sentido, Deus será um contador espiritual, o auditor fiscal celestial, que chamará os líderes a responder pelos recursos pelos quais foram responsabilizados por Deus. Diante do trono do julgamento de Cristo, nós seremos solicitados a relatar tudo quanto fizermos em nossas vidas e com o poder de nossa influência. Então, assim, é pesado, né? É uma responsabilidade muito grande, né? E uma vez que a palavra ela foi dita, uma vez que você falou, ela muitas vezes ela entra como uma flecha, sabe? No ouvido, né? Quando a gente fala coração, é mente, tá? Coração é mente. Não é exatamente o órgão aqui, né? Que bombeia o nosso sangue para o corpo todo, mas coração é a mente, né? Da pessoa. Aquilo chega como uma flecha tão avassaladora, né? Na mente daquela pessoa que perturba. Né? Não sei se vocês já pararam para analisar. Às vezes tem pessoas que falam algumas coisas para nós, que faz a gente meditar naquilo que ela falou por dias e dias, né? Então, se coisas boas já nos fazem meditar por dias e dias, já fica gravado na nossa mente, imagina as coisas ruins, né? Existem inclusive algumas frases célebres, né, que as nossas mães nos falavam, né? Se eu for aí eu achar, esfrego na tua cara, né? São coisas que ficam gravadas, são frases que a gente traz desde a nossa infância que fica gravado na nossa mente, né? Então, poxa, se esse tipo de coisa, né, esse tipo de frase fica gravado na nossa mente, imagina palavras de maldição, o quanto não ficam, né, enraizados na nossa alma, né? Eu digo que não é nem na nossa mente, mas na nossa alma. E o quanto isso vai trazendo prejuízos, né, ao longo da nossa vida. Então, assim, analisa, né? Principalmente nós que temos aí um temperamento mais, como é que eu vou dizer? Mais dominante, né? A pessoa que ela tem um temperamento mais dominante, se você for estudar o perfil comportamental, diz que o dominante, ele fala mesmo as verdades dele, doa quem doer,
né? É um dos traços do perfil de um dominante, ser assim, né? Falar a verdade, né? Eu acho que a gente pode, um dominante, ele pode sim falar a verdade. Nós devemos sim falar a verdade, mas a gente tem que avaliar como essa verdade será dita, de que forma essa verdade vai ser dita, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E principalmente quando você está num momento assim, ó, de fúria, de raiva, né, de tal, aguinha na boca é a melhor solução. Porque depois que a raiva passa, depois que a fúria passa, depois que você permite com que o seu cérebro, né, pense sobre aquilo, sobre aquela determinada situação que está acontecendo, com certeza a gente vai ter muito maior capacidade de se posicionar, de colocar aquilo que a gente acredita, né, ser verdade, ou de alinhar algum ponto de uma forma totalmente diferente do que quando você é tomado pela raiva, né? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi ao longo, inclusive até da minha liderança com Mary Kay, né? Eu tive muitas perdas na minha liderança por, sabe, falar sem pensar, por, né, não permitir com que a minha mente raciocinasse antes de falar, por ser tomada, né, naquele ímpeto de a coisa aconteceu, eu já vou lá, pá, e falo, né? Então, muitas vezes a gente precisa se calar, se fechar, analisar toda a situação, olhar que não existe só um lado, né? Como já foi dito aqui uma vez. A verdade, ela tem 3 versões. A sua versão, a versão do outro e a verdade em si, né? Então, a gente precisa analisar tudo isso antes de abrir a boca, tá? Hoje eu tenho vivido experiência, inclusive com um familiar meu, né? Do quanto as coisas que ele já fez lá atrás, o quanto isso tem acarretado hoje na vida dele, né? De coisas, até antes dele conhecer Jesus, de conhecer a verdade de Cristo, inclusive pelo meio no qual ele foi criado, né? A criação que ele teve, a forma com que ele trouxe a criação dos filhos dele, hoje está refletindo na vida dele, né? Hoje faz ele, hoje ele sente, inclusive, assim, sabe, tem sofrido coisas angustiantes, sabe aquela dor na alma, sabe, por lembrar das coisas que fez lá atrás. Claro, era uma pessoa que não tinha conhecimento de Jesus, não tinha conhecimento da palavra, foi a forma no qual ele foi criado. Mas olha o quanto isso, né? E às vezes tem pessoas que a gente fala coisas, por exemplo, que entra por aqui, sai por aqui, né? Mas existem pessoas que, dependendo, às vezes você nem falou algo tão assim, mas foi a forma no qual você falou. Aquilo atinge a pessoa de uma tal forma, tão forte, que traz prejuízos assim, ó, ao longo de toda a vida dela. Então a gente precisa de fato tomar muito cuidado, né? Porque como aqui a palavra, né, fala que nós teremos um juízo diferenciado, então que a cada dia, né? Uma das coisas que eu tenho muito aprendido e que eu tenho orado muito a Deus, que o Senhor possa, que Deus, né, que eu permita com que Deus trabalhe no meu íntimo, no sentido assim, ó, de tudo aquilo que eu for falar, a forma como eu vou agir, como eu vou me portar diante das pessoas, que tudo isso eu consiga ter esse tempo, né, de raciocínio antes, porque tudo reflete e você ser responsável por ter falado algo para uma pessoa e que fez ela, de repente, cair numa depressão, que fez ela, sabe, ser tomada de um sentimento, assim, sabe, de tristeza muito profunda. Gente, é muito ruim essa sensação, sabe? Então, principalmente nós que somos mães também, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para os nossos filhos, né? Principalmente quando a gente está ali num momento né, de irritabilidade e tudo. Você vê, relacionamentos são destruídos por conta da palavra, né? Sentido de marido e mulher, né? Às vezes o casal fala um para o outro palavras tão duras, e aí a pessoa, né? Sempre tem um lado que mais escuta do que fala, né? Então, aquele lado que sempre está escutando palavras, 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 chega uma hora que essa pessoa não aguenta mais.
Chega uma hora que ela fala, chega, deu, ó, a vida inteira eu escutei isso, aquilo de você. Acabou, sabe? E assim também com as amizades, né? É assim com os nossos relacionamentos de amizades, né? Chega uma hora que você cansa, né? Cansa de só escutar coisas ruins, né? De não escutar mais palavras de incentivo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Alguém quer complementar um pouquinho dessa parte aqui que eu falei? Dessa introdução? Essa parte, Fê, que você fala aí dos filhos, tem muita gente que chama os filhos, vai, seu burro, você é burro. E aí a criança acaba, você não sabe nada, você não vai ser ninguém. Quantas mães falam, Uhum. né? Até inconscientemente ali, né? Porque ela não sabe o trauma que vai causar nessa criança. Eu tenho uma consultora que a gente teve uma palestra aqui, e a gente foi de inteligência emocional. Na hora que o palestrante falou que seu pai, sua família podia chamar você de burro, não sei o quê, do lado ela começou a chorar. E eu vi que ela estava chorando, aí eu fiz, sabe, você fingir que não tá vendo, porque aquilo ali tá tocando nela. E ela depois falou assim, Paula, lá em casa todo mundo me chamava de burra, de burra, de burra, e eu tenho essa dificuldade de aprender as coisas. Então foi assim, igual uma facada nela na hora que ele falou. Mas graças a Deus, acho que ela, naquele dia ali ela tentou, teve um desbloqueio ali, né? Porque na hora que ele foi na dor, ele já deu aquela reação, né? Empoderou e tudo. Eu falei assim, olha só, né? Um trauma lá da infância, hoje ela tem 37 anos e botou lá para chorar. Na hora que Uhum. tocou nisso aí. Então, é muito sério. E o bom é que a gente estamos tendo esse entendimento até para ajudar outras pessoas hoje, né? Se a Sim. gente vê, a gente pode até dar uma correção de uma forma leve para que aquela pessoa não crie aquele trauma ali naquela criança. É muito forte isso, né? É muito forte. E são consequências, gente, muitas vezes assim, ó, irreparáveis, né? Claro que Deus sempre nos dá oportunidade, né? Eu sempre creio nisso, que Deus sempre nos dá oportunidade de cura, mas tem pessoas que são tomadas, né, de uma, sei lá, de uma dor tão grande, que ela carrega isso para o resto da vida dela, né? E quantos prejuízos, né, acontecem na vida dessa pessoa por carregar esse tipo de coisa, né? Então, É o forte assim, impacto, né, Fê, que foi causado lá na infância dela, como tu falou, antes tivesse pegado, dado uma surra, ela ia sentir a dor e ia passar. Mas uhum, só a palavra sua burra, sua burra, sua burra, que ela até hoje, ó, tem 37 anos, e ela chorou mesmo assim do meu lado, assim, uau, meu Deus. é Entendeu? bem Como por é aí mesmo, forte. é bem por aí. Então vamos lá, ó. Aqui fala um pouquinho sobre também a autodisciplina, né? Se você consegue dominar a sua língua, poderá dominar a qualquer coisa. A gente vai encontrar todo essa parte aqui dentro dos versículos de 1 a 18, tá? Então, ó, qual é o poder de nossas palavras, né? Uma pergunta aqui. Tiago destaca o pequeno músculo que está dentro da nossa boca, chamado língua. Uma pequena coisa que pode tanto levar à bênção como à maldição. Os líderes devem prestar muita atenção a ela, pois eles estão constantemente em comunicação e têm uma influência quando falam. Tiago faz uma lista de 4 funções da língua. Então, a primeira função, ela serve de termômetro, tá? Então, a gente encontra isso no versículo 1 e 2, né? Então, 1 nós já lemos, né? Que fala aqui onde os mestres terão um juízo diferenciado, né? E o versículo 2 fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo, né? Então, a pessoa que ela consegue refrear, ponderar tudo aquilo que ela vai falar, né? Que consegue colocar amor, né? Na tua fala, é uma pessoa que, de fato, assim, é uma pessoa que consegue praticar, né? A autodisciplina, né? Então, se ela dominar a língua dela, ela vai conseguir dominar qualquer outra coisa, né? Da vida dela. Então, assim, ó, a língua é um medidor espiritual. Se nós a conseguimos dominar, dominaremos qualquer parte do nosso corpo. Ela se torna a medida da nossa maturidade. E, de fato, né, isso aqui, quando eu li, eu falei, nossa, realmente, né? Quando eu era mais nova,
Era aquilo, escreveu, não leu para comer, eu não levava o desaforo para casa, eu falava mesmo, doa quem doer, e minha frase era bem assim, ó, doa quem doer, eu sou sincera, eu não vou ficar mentindo aqui pro povo, porque o que eu tiver que falar, eu vou falar e acabou. Eu era bem assim, sabe, eu me posicionava muito dessa forma, né? Mas, aquilo que eu falei, tive algumas perdas na vida, tive muitas dores que eu precisei tratar, né, em mim, e muitos perdões, né, a ser liberado, tanto para mim quanto para as pessoas, né, que eu magoei pelas coisas que eu falei. E isso me fizeram, né, quando eu entrei numa fase mais madura da minha vida, me fez parar para pensar, será que vale a pena ser tão sincera assim? Até que ponto a minha sinceridade tem ajudado a vida de outras pessoas? Para quê? E outra, a minha verdade é a minha verdade. A minha verdade pode não ser a verdade do outro, sabe? E Deus sempre coloca a gente em situações que vai nos fazer refletir, né? E graças a Deus por isso, que eu pude cair em si e ver que assim, ó, para quê? Né? Para que ser tão dura com as palavras? Né? A pessoa ela vai acabar aprendendo, né? De uma forma ou de outra ela vai acabar aprendendo. E aqui ele conclui: nossa fé nunca registrará algo superior às nossas palavras, né? Porque de fato assim, ó, a gente vai agir de acordo com aquilo que a gente acredita que é certo, né? E se eu falei algo, é porque aquele algo que eu falei, eu já estava aqui, ó, maquinando na minha mente, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? Então, o quanto eu tenho, quais são as coisas que eu tenho colocado na minha mente, né? Porque quando a gente diz o coração, é a mente. Então, assim, ó, quantas coisas eu tenho colocado na minha mente para eu sair vomitando, né, no ouvido das pessoas, né? E aí depois é fácil falar, ai, brincadeirinha, brincadeirinha. Ai, me perdoa. Ah, ai, né? Então, assim, uma das frases, né, que a gente, e que eu falo muito, nossa, perdeu uma grande oportunidade de ficar calada. Eu digo isso para mim mesma. Fernanda, não perde a oportunidade de ficar calada, aproveita essa oportunidade, cala-te, sabe? Às vezes o silêncio vai falar muito mais do que trocentas palavras, né? Que a gente possa dizer. A segunda função da língua, né? Servir de guia. A gente vai encontrar isso no versículo 3 até o 5. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigiremos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijo ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Deixa eu ver, vai até o 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Você vê como pequenas coisas podem causar, né, grandes proporções. E é assim, né, a palavra dita, né? Uma pequena palavra pode, né, uma pequena fagulhazinha, sabe, pessoa que fuma, a bituquinha, uma bituquinha de cigarro jogada numa palha seca pode causar uma proporção, um incêndio avassalador, né? Um navio gigantesco, eu não sei quem já fez cruzeiro, quem já andou de navio aqui, mas assim, um navio gigantesco com um leme pequenininho. Ele dá direção. Ia falar, Eu Paulo? já fiz, eu já fiz, Fê, o cruzeiro. É isso mesmo. Como tem o poder, né, de estar dentro daquele, né, daquele barco, ali, aquele navio mesmo, e navegar ali e saber que o que conduz ele é algo tão pequeno, né? E tão gigante e que conduz é pequeno, é igual a língua da gente. Ao corpo, ao tamanho do nosso corpo e ao tamanho da língua. Que essa língua pode fazer você se desmanchar em choro.
dependendo da palavra que foi lançada, do que foi dito, né? E principalmente nós líderes, quando o liderado ele fala algo assim que está indo totalmente ao contrário do que nós líderes queremos para a vida deles, né? Principalmente no negócio Mary Kay, que é uma liderança diferente, né? É uma liderança diferente. E aí aquela língua ali, o que saiu, meu Deus do céu, como se fosse uma facada na pessoa. Né? Então, até as meninas aí, né, que estão se desenvolvendo, parabéns por vocês estarem. E é isso aí. Vamos frear aí algumas vezes a língua. É verdade, é verdade. Né? Em todos os sentidos, tá? Não só no negócio Mary Kay, né? Esse aqui é um assunto que a gente traz para a nossa vida. Até coisas que nós falamos para nós mesmos, né? O quanto às vezes nós nos autoflagelamos, né? Ai, porque eu sou burra. Às vezes eu escuto assim meu filho, né? Às vezes ele tá lá no quarto dele, tudo isso eu escuto. Ai, porque eu sou muito burro. Ai, não sei o quê. Ai, porque eu sou burro demais. Ah, mas na hora eu já abro a porta do quarto e falei, filho, para de ficar falando esse tipo de coisa feia. Não, pode parar, né? Até as palavras torpes mesmo, a Bíblia fala sobre, né? As palavras torpes. Então, assim, você está criando um ambiente de maldição para a nossa vida, né? Teve um tempo atrás aí que eu recebi um post mesmo do próprio Instagram falando de 10 palavras que a gente deveria evitar de falar, né? E uma delas era uma que eu vivia falando, quando eu estava com raiva, ai, que bosta, ai, que merda, né? E aí, quando eu li o significado daquilo, que quando a gente fala esse tipo de palavra, você está trazendo maldição para a tua vida, podridão para a tua vida, eu nunca tinha parado para pensar, né? Quantas vezes eu achava até assim, ai, que bosta, ai, que merda. Tipo assim, é melhor falar, melhor falar isso do que falar, ai, que, né? Um palavrão, por exemplo. E aí eu comecei, eu parei para analisar e falei, gente, faz muito sentido. Né? Quando a gente fala esse tipo de coisa, são coisas, e tem coisas que a gente fala que impregna na nossa mente. E para você conseguir parar de falar aquele tipo de coisa, é um trabalho, é um exercício forte, né? Diário. E muitas vezes você vai precisar até da ajuda de outras pessoas, né? Para te ajudar mesmo a tirar esse vício de linguagem, né? Então, observa, começa a se observar. Teve uma época que, quando eu fiz o coach com a Andressa, há uns anos atrás, eu vivia falando coisas assim que eu não devia. Por exemplo, assim, uma das coisas que eu vivia falando é assim, ai, tô atrasada. Ai, vamos, João, a gente tá atrasado, bora, João, não sei o quê. Gente, eu nem tava atrasada. Eu saía muitas vezes no horário certo de casa, sabe? E eu vivia dizendo, ai, porque eu tô atrasada. Ai, meu Deus, vou chegar atrasada em tal lugar. Ai, não sei o quê. Eu podia sair o horário que fosse, mas como eu vivia dizendo que eu estava atrasada, às vezes eu saía com 20 minutos antes, com 30 minutos antes, sabe? E que daria tempo suficiente de eu chegar. Mas de eu viver profetizando, ai, tô atrasada, ai, tô atrasada, tô atrasada. Gente, eu chegava em tudo quanto era compromisso atrasada. A aula, às vezes eu ia deixar o João lá na fono dele ou na psicopedagoga dele. Meu Deus do céu, eu vivia falando, vamos, João, bora que a gente tá atrasado, bora que a gente tá atrasado. Eu estava saindo com 20, 30 minutos antes, né, do horário que eu precisava realmente sair. Parecia que eu pegava todos os faróis fechados, sabe? Era uma conspiração que o universo fazia, né, para de fato fazer com que aquilo que eu estava falando se cumprisse, eu chegar atrasada. E aí eu só consegui me alertar para isso quando eu fiz o processo de coach, né? E aí ela me fez escrever 50 vezes cada frase. Primeiro ela me deu um exercício, né? Ela falou sobre a questão do poder da língua, tal, isso, aquilo. E aí ela me fez algumas perguntas, né? E depois ela me deu um exercício para durante uma semana, 7 dias, eu identificar, e esse exercício é muito bom, né? Então já fica aqui como dica para você, se você se sente uma pessoa até negativa, uma pessoa que só coisas ruins estão acontecendo na sua vida, avalia, tá? Porque muitas vezes é do que a gente está falando, e a palavra ela tem poder, né? E ela pediu para avaliar durante uma semana, inclusive até para eu alertar as pessoas que estavam ali ao meu redor, que mais conviviam comigo, para que elas me alertassem das frases que eu costumava falar, frases negativas. Ai, porque eu não consigo. Ai, porque, sei lá, ai, eu tô atrasada, né? Todas as frases que você identificar, escreve. Então, primeiro ela me deu a atividade de eu escrever, colocar num papel.
E aí eu observei durante 7 dias, eu cheguei em 9 frases. Toda bonita ali, né? Cheguei para ela toda feliz na semana seguinte, né, para minha coach. Ai, Andressa, olha só. Nossa, eu cheguei, olha, consegui achar, identificar em mim 9 frases. Eu toda feliz, né, contando para ela. Ela falou, perfeito. Então, agora a atividade da semana é você escrever de forma positiva 50 vezes, né? Todos os dias, cada uma dessas frases. Ou seja, 450 frases eu tinha que escrever todo santo dia. Durante um período assim, foram quase uns 2, 3 meses escrevendo essas frases. Até esses dias atrás eu encontrei, como eu mudei, né? Eu tive que me desfazer dos cadernos. Mas esses dias atrás eu peguei aqui uma agenda minha, quando eu abri, eu vi lá as frases, né? Escrita. E me fez relembrar isso, né? E lendo aqui, esse estudo me fez relembrar essa atividade, e que foi muito importante. Gente, não é fácil. Se vocês forem fazer esse exercício, vocês vão ver. Eu tinha dia que eu tinha que acordar 5 horas da manhã e eu ia até às 7 da manhã escrevendo sem parar. Eu cheguei até calo aqui, ó, nessa lateral do meu dedo. Calo aqui, ó. Eu até tenho um calinho aqui, ó. Porque quando eu vou escrever, eu ponho muita força, né? Então, isso aqui ficava afundado, isso aqui meu. Acho que foram uns 8 cadernos que eu utilizei só para fazer esse exercício. E é um exercício muito bom. Para coisas que você quer mudar, transformações que você quer fazer na tua mente, é um exercício fantástico. Escreva, escreva. O ato de você escrever, eu, por exemplo, como é que é o meu processo de estudo, tá? Toda vez que eu quero estudar algum assunto, estudar qualquer coisa, além de eu ler em voz alta, né, eu procuro escrever aquilo que eu entendi. Então, eu li, pratiquei ali a leitura de um determinado assunto e tal, e eu escrevo. O ato de escrever, para mim, me faz firmar muito mais, né? Inclusive, foi uma dica até que a psicopedagoga do meu filho deu para ele, né? Que ele tinha que escrever, fazer resumo de tudo que ele estudasse, para que reforçasse ali o aprendizado dele. Então, é uma forma de reforço, né? De aprendizado, você escrever, né? Então, se você começar a identificar durante uma semana as frases negativas que você fala, frases que você acredita que atrasa a sua vida, não hesite, sabe? É um exercício maçante? É maçante, mas não hesite em fazê-lo, em escrever de forma positiva. Transforma essa frase para uma frase positiva e começa, né, a escrever. E aí, depois disso, pode falar, Paula. Quando eu estou falando aqui das frases, tem elas aqui, ó. Aí. Dá para ver, tá vendo? Aqui foi em 10/8/2020, quando eu fiz o processo lá com o Oscar. E aí eu estava na meta do carro em agosto. Vai fazer 2 anos esse caderno, essa escrita. E aí a escrita era: eu vou conquistar o carro rosa. Eu tinha o carro rosa, não, mas escrevi aqui, ó. Todos os dias eu tinha que encher essa folha. Eu acordava também 5 horas da manhã para poder fazer esse exercício, meditar. Então, tá vendo? Tudo aqui, ó. Então, é muito forte isso aqui. Tem que estar mesmo no teu coração para tu botar. Quando falei fazer o calo, eu sei o que é isso que ela está falando. Entendeu? Então, fica aí mesmo uma dica muito forte para você, no que você sente aí, né, no teu coração, se for negativo, transformar positivo, ou algo que você queira conquistar também, para que seu cérebro vá. Fernanda, Paula, Pode falar. Frases negativas, escrever por 7 dias, depois transformar essas frases negativas em positivas, e depois escrever no canal por quantas vezes? 50 vezes? É assim, num período de uma semana, você passa primeiro a se observar das frases negativas que você fala. Então, por exemplo, como eu ando muito com o celular, eu escrevia no meu celular. Acabei de falar uma frase negativa, ia lá e escrevia no celular. Primeiro eu identifiquei quais eram as frases que comumente eu falava e que era negativa, que eu sabia que poderia trazer negatividade para minha vida, né? Depois disso, eu transformei essas frases negativas em frases positivas, né? Então, por exemplo, eu vivia falando, eu ando, tô atrasada. Eu ando sempre, eu chego sempre nos meus compromissos de forma pontual.
Pronto. Transformei ela já em positiva, né? Aí eu escrevi por tempo indeterminado, tá? Eu acho que, se eu não me engano, para mim foram quase 3 meses eu escrevendo essas frases. 50 vezes. Eu pegava ali o caderno e escrevia 50 vezes. Acho que dava 2 folhas, porque acho que um caderno igual a esse que a Paula mostrou, tem acho que 20 e poucas linhas, né? Acho que 23, 24 linhas. Sim. Então eu escrevia uma folha, né, uma folha inteira, frente e verso, aquela frase de forma positiva. Então, porque ao mesmo tempo que você vai escrevendo, você vai falando, né? Eu, não sei o quê, parará, parará, parará. Eu, não sei o quê, parará, parará, parará. Então, vai gravando automaticamente. Então, você vai transformando, né, o teu pensamento Sim. em relação àquilo, aquelas coisas negativas que você costuma falar. Então, faça por tempo indeterminado, assim, não tem um tempo. Ah, eu vou fazer por 1 semana, por 2 semanas. Faça por um tempo até que você consiga analisar que aquela frase negativa você não está falando mais. Entendi. Né? Que Entendi. você já mudou o teu mindset em relação àquilo. Ok. Tá bom? Obrigado. Até coisas... Diga, Pode Andréia. falar. No caso aí, a gente identifica a frase negativa que a gente fala, transforma ela para o positivo e escreve a positiva. Isso mesmo. 50 vezes todos os dias a positiva. Isso mesmo, tá? Até coisas que você quer conquistar, igual a Paula colocou lá. Eu vou conquistar o carro rosa, né? Você pode até colocar, tem pessoas que não se sentem merecedoras das coisas, né? Então você pode colocar assim, ó, eu sou merecedora de uma vida em abundância. Esse apartamento aqui é fruto desse exercício. Esse apartamento que eu moro hoje. Eu já morava numa casa muito boa, né? Um sobrado gigantesco e tal. Só que eu não gostava do bairro onde eu morava. O bairro que eu morava, eu não gostava de morar lá. E aí, uma vez eu conversando com a minha coach, né? Ela pegou e falou assim, ó, enquanto você não abençoar esse local que você mora, Deus nunca vai te abrir portas para que você venha morar no local que você de fato deseja. E aquilo me impactou de uma tal forma. E todos os dias pela manhã eu levava meu filho na escola, né? Como a escola dele era longe, hoje ele estuda aqui pertinho, ele vai a pé e volta a pé. Mas como ela era longe, e aí teve uma época que ele não quis mais ir de transporte escolar, então eu levava e buscava ele no colégio. E aí, todos os dias de manhã, aquela frase, né, que ela me disse, que enquanto eu não abençoasse aquele local que eu morava, que Deus nunca ia me abrir, né, a oportunidade de morar aonde eu gostaria, que é no bairro que eu moro hoje, aquilo me impactou. Então, todos os dias de manhã, né, eu levava o João ainda ia meio sonolento ali no carro e tudo, e aí o caminho que eu fazia para deixar o meu filho no colégio, eu olhava assim para as pessoas que estavam andando na rua, eu visualizava as casas, né, por onde eu passava, o comércio e tal, e aí eu comecei a entrar em espírito de oração todos os dias, todos os dias. Eu ia deixar o João, eu ia orando e voltava orando. Eu ia orando. Então, cada pessoa que eu via na rua, né? Às vezes eu via uma mãe. Nossa, às vezes... Aí eu comecei a ser mais observadora, sabe? Das pessoas ali daquela região. Então, teve um dia que estava bem chuvoso, aí tinha uma mãe com uma criança no colo, a mãe com o guarda-chuva, uma outra criança na barra da saia dela e a outra aqui, né? Com mala da bebê, mala da criança que já andava sozinha, né? E tal. E aí, sabe quando você para assim no farol e você fica observando? Gente, aí eu fiquei observando aquela situação, sabe? Daquela mãe atravessando a rua com aquelas 2 crianças, a bolsa dela, que acho que ela devia ir trabalhar, né? Porque ela já estava arrumada, a bolsa da bebê e a mochila da outra maiorzinha, aí ela segurando o guarda-chuva, tendo que se proteger da chuva, proteger a bebezinha da chuva e observar a criança que estava do lado, né? Se estava segurando ali o guarda-chuva também direitinho, se estava acompanhando ela. Gente, eu fiquei olhando aquela cena e aí eu comecei, assim, do nada, eu comecei, né, a orar. Ai, Senhor, abençoa essa mãe, Pai, né? Abençoa essas crianças que estão junto com essa mãe. Olha que responsabilidade dessa mãe, né? Olha que vida difícil.
né, Senhor, dê a ela mais conforto. E aí comecei, a partir daquela cena que eu vi daquela mãe atravessando a rua ali, e eu comecei. Cada carro que passava do meu lado, cada pessoa que passava, que eu via passando, ai, Senhor, derrama chuva de bênçãos na vida dessa pessoa, entra em cada lar aqui desse bairro, das pessoas que moram aqui nesse bairro, abençoa o comércio desse, né, desse padeiro, né, sei lá, desse vidraceiro, e eu comecei. Foram exatamente assim, ó, na medida de um ano, sem perspectiva nenhuma, sem ter planejado nada, eu me mudei para esse apartamento que eu moro hoje. E eu amo morar nesse bairro. Amo. Porque, assim, a gente sempre ouve, né, que quando a gente abençoa outra vida, automaticamente a nossa vida é abençoada 10 vezes mais. Só que a gente não tem esse hábito. A gente, na correria do dia a dia, a gente não perde esse hábito. Né? E é bem isso. Então, quando você começa a auto-abençoar outras vidas, né, a tua vida, consequentemente, ela é abençoada 10 vezes mais. Eu já ouvi muito a respeito disso. Tem um autor que é o Joseph Murphy, né? Que ele, nos diversos livros que ele escreve, ele é o autor daquele Poder do Subconsciente, né? Ele escreveu esse livro, tem vários outros livros dele que eu já li, que eu gosto muito de ler os livros dele. E ele fala sobre isso, né? Entrou num comércio, comprou um pão, comprou um remédio, que seja lá o que for que você comprou, abençoe. Passou por uma portaria, viu o porteiro, abençoe, mesmo que seja inconsciente, mesmo que você não fale, mas você passou por um lugar, dê um bom dia, né? Mesmo que você tenha vergonha de falar assim, ai, Deus abençoe, fala, nem que seja inconscientemente. Bom dia, e mentalmente, Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, Deus abençoe, né? Procure profetizar isso na vida das outras pessoas, porque Deus vai derramar bênçãos sobre você, né? É automático. Quando a gente deseja o bem para o outro, o bem retorna para nós, né? É bem por aí, tá? Parei no 2, né? Falei do servir. Fê, eu sempre, quando eu falo com as pessoas, eu falo, Deus te abençoe, e começa o áudio, né? Alguma coisa assim. E aí, essa semana, uma consultora ligou para mim, aí eu atendi, eu estava agitada, eu estava arrumando as coisas lá para receber a Nacional. Aí você fala, ela, sim, cadê o Deus abençoe? Ela já estava tão acostumada nesse Deus abençoe. Aí o seu dela, Paula, tu não sabe qual é importante. Quando tu fala, meu Deus abençoe, eu te juro, eu recebo a tua bênção como fosse a minha mãe. Eu disse, meu Deus, como está sendo impactado. Aí a Desi também outro dia falou, eu lido com mais de 5.000 pessoas, mas a única que me liga me abençoando é Paula. E quando ela não fala, eu já fico assim, esperando. Eu disse, meu Deus, no inconsciente meu já é automático. Aí outras pessoas recebem, né? E é isso aí. Então, quanto mais a gente abençoar o próximo, a nossa vida vai sendo abençoada e a gente fica assim, meu Deus, quanta prosperidade. E eu estou alcançando isso, estou alcançando aquilo com tanta leveza, mas é porque esse ato que eu tenho de realmente abençoar as pessoas mesmo, que todo mundo seja próspero, que tenha sucesso como eu estou tendo, que aí vem, né, com leveza. É verdade. Sim. Até eu tenho duas conhecidas que toda vez que elas falam comigo, a primeira frase é a paz do Senhor. A paz do Senhor. E é bonito isso, né? Como é gostoso você, por exemplo, você vai abrir um áudio, oi, Feira, a paz do Senhor. Amém, amém, né? Que a paz de Deus esteja realmente conosco, né? E que gostoso é escutar isso. E por que não a gente também, né? Não levar para as outras pessoas, né? Essa paz que excede todo entendimento, né? Quantas pessoas não precisam dessa paz de Deus, né? Então, a começar por nós, a mudar essas... São pequenas frases que a gente pode dizer para as outras pessoas que impactam de fato, né? Então, assim, ó, fica aí também o exemplo da Paula para nós, né? De fato abençoar a todos. Eu tenho a minha cunhada também, que agora está com uma bebezinha, né? A Maitê, que acabou de fazer um aninho, e desde pequenininha, assim, ela já tem isso que vem dos pais. Então, quando ela vê os pais dela, quando ela vê os avós, ela pede bênção, né? Bênção pai, bênção mãe, bênção avô, né? E eu lembro quando eu era pequena, eu fazia isso com os meus avós, mas depois que meus avós faleceram, a gente perdeu esse costume. Então, foi um costume que eu não transferi para o meu filho, né? Meu filho, hoje em dia, tipo assim, às vezes a gente chega na casa da minha mãe, eu tenho que falar, cumprimenta a sua avó, vai lá, dá um beijo na sua avó, sabe? Porque se eu não falo, às vezes passa batido e ele nem isso faz, né? Então, às vezes ele chega lá,
oi, vô, oi, vó. João, é assim que fala com o vô e com a avó? Vai lá, dá um beijo, né? Então, eu estou sempre corrigindo ele nesse sentido. Mas essa questão, assim, de... Quando eu chegava na casa dos meus avós, nossa, ai de mim se eu chegasse próximo do meu avô e não pedisse a bênção dele. Meu Deus do céu! E nos últimos dias de vida do meu avô, né, ele usou bengala porque ele teve um derrame. Aí, se a gente chegasse lá, levava bengalada. Ele pegava a bengala ali e ele batia mesmo com força na gente, tipo assim, cadê a benção do seu avô? Vai dar a benção pro seu avô, não? Aí a gente, ai, vô, desculpa, ia lá, pegava na mãozinha dele, dava um beijo ainda na mão dele, pensa, vô, ele Deus abençoe. Então, assim, e minha cunhada tem feito isso com a minha sobrinha, né? Cada vez que ela vai embora, quando ela chega com a neném assim, né, perto da gente, ó, filha, pede bênção para tia Nanda. Aí, né, eu dou a bênção para ela. Quando vai embora, a mesma coisa. Filha, pede bênção para tia Nanda. A menininha não sabe nem falar ainda direito. E ela já está, né, com esse hábito, né, levando esse hábito ali para a filha dela. E quão é importante isso, né? Se os adolescentes de hoje em dia tivessem esse hábito, né, de pedir bênção para a mãe e para o pai, como um sinal de respeito, né, de autoridade sobre as nossas vidas, talvez, né, os adolescentes, a humanidade não estaria da forma que está. Então, você vê, são pequenas coisas que a gente vai deixando e que fazem total sentido, né? Então, por Isso que mesmo, não Fê. Aqui, resgatar aqui na isso? rua, as crianças tudo me dá benção, porque eu sou da benção, viu? Porque eu fui criada com idosos, e aí eu tinha que dar benção a todos da igreja. E tinha uma senhorinha que, quando eu passava, me dava a benção, tá metida, é? E dava queixa à minha avó, quando você passar por fulano, dê a benção, você. Então, eu cresci nisso da benção, e aqui na rua as crianças já vai crescendo, cadê a benção da tia Paula? Cadê a benção? Eita, tu é a única que pede a benção, assim, não quero saber. A benção. E até meu namorado hoje fala, quando ele liga para mim, a benção, ele me pede a benção. Oh. Então, assim, de tanto que sabe que eu gosto, né? Porque é isso aqui, algo bom da nossa infância, que poderia, e eu fico assim, tão peixe quando os filhos não dão a benção à mãe. Eu disse, não acredito. Os netos não dão a benção à avó, meu Deus, se eu fizesse isso lá pequenininha, mas é a questão do adulto mesmo, vai deixando a evolução, né? A modernidade, né? Tomar espaço, e aí vai acontecendo isso, e aí vai perdendo até o respeito entre pais, filhos e pais, e acha que está tudo certo, que isso é coisa de antigamente, e aí fica assim, né, esse alvoroçamento. Vamos lá. Isso aí. Então, falei eu também sou dessa fase aí, de sempre dar benção, né? A pai, a mãe, a avó, a tio, até os maridos das tias, alguns a gente dava benção. Hoje em dia que mudou um pouco mais. E aí, aqui eu tenho uma filha de 7 anos, e pense que eu lutava, porque ela chegava nos lugares e não queria dar benção, nem a avó, nem a avó e nem a tia. Aí o povo ficava criticando, falando, eu dizia, mas a culpa não é minha, eu estou trabalhando isso nela, mas não é eu, é ela. Ela chega nos lugares e não quer dar benção. Aí eu ficava reclamando com ela, minha filha, você tem que dar benção quando você chegar na casa de sua avó. Você tem que dar benção quando chegar na casa de seu tio. Não precisa pedir, que às vezes aí o povo pedia dizendo assim, bom dia, ela. Aí ela dizia, bom dia. Ela não dava benção. Ela não entendia que se o povo estava dando bom dia para ela, que era para ela dar a benção. Aí eu sempre reclamando com ela. Hoje ela melhorou, já chega nos lugares e dá benção, de tanto eu reclamar. Mas é isso mesmo, né? É o hábito. A gente tem que ir criando o hábito. E às vezes a criança ela acaba não entendendo. Então, às vezes, precisa explicar o porquê, né? O porquê de chegar no local e pedir a bênção, né? O quanto é importante isso, né? Então, quando você explica, a criança entende e ela passa a praticar. Ou às vezes ela não entende. Aí ela, de tanto você falar, um dia lá na frente ela vai entender, né? Nem que seja assim, eu vou fazer só para minha mãe parar de me encher o saco, entendeu? E ela faz. Um dia lá na frente ela vai entender o porquê disso, o quanto é importante, né? 3. E a bênção, Fê, é mais importante para quem recebe, né? Porque quando você fala assim, benção, Fernando, você vai falar, Deus te abençoe. Então, a bênção é mais importante para quem recebe do que para quem dá. Com certeza. Né? Então, se a gente toma ali aquele Deus abençoe ali e guarda, é maravilhoso. Eu saio pedindo a bênção a todo mundo. É isso aí. E uma das coisas que eu tenho praticado muito já faz um tempo, né? Quando a pessoa ela compra qualquer produto comigo, né? Eu sempre agradeço ela e falo assim, olha, que Deus te abençoe, né? Que Deus te abençoe, que te faça prosperar para que você continue comprando, né? Se cuidando e comprando muitos e muitos produtos para cuidar de você,
né? E às vezes quando eu falo, a cliente fica assim me olhando, obrigada, né? Tipo assim, às vezes elas ficam sem graça, mas é uma das coisas que eu tento praticar isso até nas minhas vendas, né? A pessoa fez ali, entreguei a sacolinha, ela me fez o pagamento, entregou, ou então ela me fez o Pix, a transferência e tal, nem que seja ali via WhatsApp. Eu costumo sempre agradecer. Ai, fulana, obrigado. Ó, que Deus te abençoe, que te faça prosperar cada dia mais, para que você possa ter recursos, né? Para sempre poder comprar os produtos, para se cuidar. Né? E elas ficam até assim, surpresas. Ai, Fê, obrigada, não sei o quê e tal. Eu sempre agradeço dessa forma. Então, vamos lá. A função, né? A terceira função ali da língua, que é de cercar, versos 6 até o 8. Então, cadê? 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha o que fala, né? Sobre a língua aqui. Então, a língua, de fato, ela é poderosa, como um fogo abrasador. Ela pode pôr em ruína toda uma vida. Esse poder foi dado com a intuição de nos elevar para o nível superior correto e não nos destruir, né? Então, uma vez que a gente entende o quanto a gente tem poder naquilo que a gente fala, o quanto esse órgão, né, esse pequeno órgão aqui, que fica até escondido, né, dentro das nossas bocas, o quanto ele é poderoso, a gente precisa procurar, né, trabalhar de forma a ser abençoador, não só para as outras pessoas, mas para nós também, né? Porque tudo aquilo que a gente fala volta para nós. Né? Por isso a importância a gente abençoar os comércios, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Agradecer todas as vezes também que eu vou comprar algo, que eu posso comprar algo, que seja um pãozinho, que seja uma bala, sabe? Eu agradeço, Senhor, obrigada pelo, né? Por esse prover, né? Obrigada, porque o Senhor me permitiu, né? O Senhor me abençoou para que eu conseguisse abençoar a vida de outras pessoas. Então, também é importante, né? Tem uma conhecida minha, que eu fui fazer um trabalho com ela sábado agora, uma nova consultora, que ela frisou umas 2 vezes para mim, sabe? Que ela falou assim, ó, aqui na região, que é o bairro ali onde ela mora, ela falou assim, aqui eu ensino todos os comércios aqui, um comprar do outro, porque a gente precisa fortalecer o comércio da nossa região. Ela falou umas 2, 3 vezes isso para mim, sabe? Aí eu parei para pensar, eu falei, nossa, e realmente, né? Como é importante de fato isso, né? A gente ter esse olhar para o bairro ali que você mora, você ter esse olhar, né? De fato, assim, um comprar do outro, um mandar cliente para o outro, né? Então ela estava falando, ó, essa cliente minha aqui, ó, essa cliente, ela veio, né, de fulana de tal, a menina aqui do lado que me indicou ela como cliente. Então, todas as vezes que eu puder, eu indico, quando vem alguma cliente aqui na loja, que ela vende roupa, quando vem uma cliente aqui na minha loja, eu indico para o comércio aqui do lado, porque a gente precisa fortalecer o comércio da nossa região, né? Fortalecer as pessoas que estão ao nosso redor. E olha quanto isso é bacana, né? Os mormons praticam muito isso, né? As pessoas que vêm não vou dizer que é uma religião, né? Porque dizem que os mormons é uma seita, né? Que vem dessa doutrina aí, né? Eles ajudam uns aos outros. Ai, gente, eu vou ter que ir. Eu só vou finalizar aqui o último, Fábio. E o 4, que é guardar. A língua é capaz de revelar que tipo de sabedoria nós estamos abrigando dentro de nós. Uma boa língua protegerá a nossa integridade. Tiago pergunta, sua língua é um bom guarda ou não? Ela está promovendo a paz ou a hipocrisia? Então já fica aqui, tá? Como dica, guarde essa frase. A tua língua está promovendo a paz ou a hipocrisia? Se analisa, né? Daqui para alguns dias aí para frente, analisa. O que a tua língua tem trazido de frutos? Frutos bons ou frutos ruins?
e depois a gente pode voltar a falar sobre esse assunto, tá? Repete a Gente, frase, por favor. Cadê a nossa foto? ó, a sua língua está promovendo paz ou hipocrisia? Quem vai tirar foto, minha gente? Aline? Cadê a Aline? Vou bater com meu celular, vai que... Ah, bate aí na tela do computador. Eu não sei fazer com o computador, vou bater aqui com o celular. Foi. Gente, Pronto. beijos para vocês, ótimo dia, até sexta-feira para o capítulo 4. Beijo, beijo. Beijo, Fê. Deus abençoe todos. Amém, a nós.